Queridos, a paz do Senhor, quero desejar uma boa noite a todos e quero ser porta-voz hoje de uma mensagem pesada, mas carregada de amor. O texto está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28, que diz: ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherá na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. Esse texto, ele é um texto que tem sido ocultado na grei evangélica, no contexto cristão. Existem muitos líderes espirituais que eles estão treinados para ler Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Interessante que o livro de Malaquias, capítulo 3, ele é super decorado, até as crianças sabem de cor. Mas não existe um líder espiritual até hoje, com esses 28 anos de fé aproximadamente, que eu vi que tenha coragem de ler um texto como esse. Queridos, se nós cumprimos com a nossa vocação de ser dizimista, que é um princípio que nós aprendemos e devemos honrá-lo e cumpri-lo, porque dizimar é você dar a melhor parte do bolo para a pessoa que você ama. Agora, se existem estas leis para se dizimar, por que, pergunto eu, aos líderes espirituais, aos doutores, mestres, eu quero fazer uma provocação a vocês, mentores, por que o mandamento ortogado dentro desse livro de Deuteronômio não é lido na igreja e não é cumprido? Por que os líderes só lêem somente trazei o dízimo à casa do tesouro, que é um mandamento? E por que vocês eximem esse mandamento da palavra de Deus? Aqui, o texto, ele nos abre com clareza uma afirmação que ao fim de cada 3 anos, a igreja, no fim de cada 3 anos, ela tem que cumprir este mandamento. Tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e recolherá na cidade. Então, ao fim de 3 anos, a igreja, ela tem que fazer isso também. Se nós cobramos os mandamentos catalogados em Malaquias, por que desprezar o mandamento de Deuteronômio? Porque aqui não ensina trazei apenas. Aqui ensina
que o dízimo ele tem que ser repartido com o órfão, coitado do órfão, com a viúva, o estrangeiro, esses classe de pessoas que são dogmatizadas aqui, elas não conhecem e nunca foram feitas em igrejas nenhuma esse mandamento ortogado por Deus. A igreja, por esse mandamento, ela pega o dízimos por 3 anos e no fim de 3 anos ela tem que recolher o dízimo e ela tem que repartir aqui com algumas classes de pessoas que eu quero mencionar novamente. Tem que repartir com o levita, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva que estão dentro da sua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Quando se cumpre esse mandamento aqui, o coração de Deus alegra, porque o dízimo ele não deve ser recolhido apenas para o sustento da classe pastoral. Eu aprendo com esse texto que no fim de 3 anos, a igreja que guarda este mandamento, ela separará o dízimo para as pessoas carentes, necessitadas. Pastores, me desculpa a franqueza. Por que vocês não fazem isso? Vocês podem me ridicularizar, vocês podem falar de mim, eu não fico zangado, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. Por que vocês não lêem esse texto na igreja? Por que o órfão, a viúva, que vocês nem têm coragem de visitar, ir na casa deles e saber a situação financeira deles, e saber se eles estão bem ou mal? Esse texto tem que ser lido nas igrejas. E ele também tem que ser cumprido. Agora, apenas trazer e não ajudar está totalmente errado. Eu quero terminar minha fala dando uma palavra de exortação a você que é líder espiritual, a você que é pastor, mentor, a você que preside um rebanho. Tenha coragem de ler a Bíblia e fazer que cumpra esses mandamentos. Eu gosto muito de Lutero, quando ele disse que ele tinha medo mais do coração dele do que dos cleros e do Papa. Outra coisa que me impressiona em Lutero, que ele expôs a exposição da palavra, foi um grande expoente, ele foi levado às autoridades papais para que renegasse seus livros, e ele disse: não renegarei, que eu estarei abrindo a porta do grande mal. A minha mente ficará cativa à palavra de Deus. Eu te deixo essa palavra. Essa palavra é para os líderes pastorais. Façam isso de 3 em 3 anos. E reparta o dízimo com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro e com o levita. Se nós temos que cumprir Malaquias, nós temos que cumprir essa ordem. Que Deus abençoe vocês, pastores. Deus abençoe. E que homens de Deus tenham coragem de falar a palavra como ela é. Deus abençoe.